Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Quê? Às 9 horas tem live com ela também. Para as mulheres, às 9 horas tem live com ela lá no Instagram, tá bom? Vamos embora. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Diga assim, 5 quarentenas menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Agora vai lá no Antigo Testamento, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga espera. Tem bastante gente aí. Vou ler, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, é eficaz. Para nós é um alimento poderoso, precioso. É o que tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. É o que tem nos direcionado, Senhor. A tua palavra também traz cura, sobretudo para a alma, porque ela penetra lá dentro, onde outra coisa não consegue chegar. Descortina, Senhor, todas as nossas feridas e serve para elas como um bálsamo. Nós queremos isso nessa noite. Nós queremos viver tudo que a tua palavra tem poder de nos proporcionar. Ah, Senhor, o teu povo já falou com o Senhor, em meio a orações, em meio aos louvores, já falamos com o Senhor, e agora precisamos que o Senhor fale conosco. Fala mesmo, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. No período em que os juízes julgavam a terra, período difícil, né? Já falei várias vezes aqui nessa igreja, que o período dos juízes foi um período complicado demais para todo aquele povo. Não havia uma liderança fixa em Israel. Deus levantava juízes para julgar a causa do povo e, por vezes, para tirar o povo de debaixo da opressão causada pela desobediência deles mesmos. Alguns juízes são mais conhecidos nossos, como Sansão, Jefité, Gideão. E é nesse período, de acordo com o texto que lemos, é nesse período dos juízes que vai haver uma grande fome, onde não era para haver fome. Não era para ter fome onde essa fome chegou. Porque o lugar onde essa família estava morando é Belém de Judá. Belém de Judá quer dizer casa do pão. Bet-Lohem, casa do pão. Não era para ter falta de pão na casa do pão,
Mas aquilo que não era para acontecer, aconteceu. Aquilo que ninguém esperava que um dia fosse acontecer, acabou acontecendo. E o que é isso? A vida. Porque a vida nem sempre é do jeito que a gente quer. Existem algumas coisas que Deus coloca no nosso caminho, que são para nós como grandes faculdades. E a intenção de Deus não é reprovar ninguém, mas nos aprovar. Mas ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce na facilidade. Ninguém se torna mais forte em pastos verdejantes, mas no deserto, na dificuldade. É na pressão que se formam, como você já leu naqueles bannerzinhos, os melhores marinheiros. Os melhores marinheiros não são aqueles que só navegaram em águas tranquilas, mas são aqueles que foram treinados, foram aqueles que foram forjados no meio das tempestades e mar revolto. Então Deus achou por bem estabelecer naquela época, naquele local, um período de dificuldade. Para quê? Para fazer os filhos dele morrerem? Não, para atrair esse povo para os pés dele, para fazer com que esse povo voltasse a buscar a ele como deveriam buscar, e nunca deveriam ter deixado, mas deixaram, e por vezes deixaram. É comum você ler no livro dos Juízes: e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus, dos midianitas, e por aí vai. Então o povo melhorava um pouquinho a condição, já se esquecia de Deus, virava as costas, e Deus laçava para puxar de volta. Por quê? Porque Deus ama, e o Deus que ama não quer perder de vista. O Deus que ama quer nos manter perto dele, e em alguns momentos é necessário um remédio amargo, um mertiolate de antigamente sendo posto na ferida, dói, mas cura. E agora aqui não vai ser diferente. Deus permite que uma fome chegue. Aí aparece a história de um homem, a história dessa família salta no texto, no livro de Ruth. O livro de Ruth não começa falando sobre Ruth. O livro de Ruth começa falando sobre um homem chamado Elimeleque. Período negro, período difícil. Elimeleque é casado, tem 2 filhos, logo tem o peso da responsabilidade, ele tem que dar conta da casa dele, ele precisa ser o provedor para sua esposa e para os seus filhos, de modo que quando a coisa apertou, bateu uma angústia nele, bateu uma tristeza, bateu um desespero, e nesse período de dor, nesse período de dificuldade, Elimeleque, que morava na casa do pão, ou seja, na região de Belém de Judá, que Belém de Judá era uma escolha de Deus, um projeto de Deus, um território de Deus, mas mesmo assim, Deus permitiu uma dificuldade. Elimeleque fica sem saber o que fazer. Elimeleque é tomado pelo desespero. Uma mente confusa sempre vai tomar decisões equivocadas. É perigoso demais tomar decisões importantes movido pelo desespero, movido pela dor. Sabe aqueles dias em que o coração está batendo num ritmo mais acelerado, em que a gente começa a suar frio, em que a gente tenta achar algumas respostas para algumas coisas e parece que elas fogem de nós, coisas que acontecem em nossa vida que não tem explicação, e a gente se angustia ainda mais procurando uma resposta. Por que estou passando por isso? Essa resposta não vem, e a gente, na ânsia de resolver o problema, acaba agindo movido por essa emoção, esse desespero, esse medo, essa dor. Elimeleque fez isso. O problema do texto é que o nome Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei. Elimeleque, o nome quer dizer Deus é o meu rei. Elimeleque é a oportunidade de mostrar para os demais que ele sabe em quem ele crê, que ele confia em Deus de todo o coração. É nessa hora que as pessoas à volta vão olhar para a casa de Elimeleque, para ter a casa de Elimeleque agora como uma referência para a atitude que eles também precisam tomar. É agora que eles vão olhar para Elimeleque e dizer: vamos ver o que ele vai fazer,
Porque se ele é homem de Deus, nós vamos agora nesse momento de crise olhar para ele, e o que ele fizer, a decisão que ele tomar é a decisão acertada, porque ele é homem de Deus. Só que Elimeleque não consultou a Deus. Elimeleque não dobrou o joelho para orar, não fez um propósito com Deus, não entrou em um jejum se estava com dificuldade de ouvir a voz de Deus, não entrou em um jejum para se tornar mais sensível à voz de Deus. Elimeleque não veio para o culto de domingo à noite para dizer: Deus, fala comigo, porque eu não quero dar nenhum passo se não estiver debaixo da tua vontade. Ele não fez isso. Elimeleque simplesmente levantou a voz dentro de casa e disse: vamos sumir daqui, vamos dar no pé, vamos sair fora, gente. Vamos sair fora, que aqui não dá mais para a gente não. Aqui onde? No lugar que Deus plantou? No lugar que Deus o colocou, ele está dizendo que não dá mais para ele? No lugar em que Deus estabeleceu ele e a família dele, agora, porque uma crise está acontecendo, ele está dizendo: aqui não é mais meu lugar? No lugar que Deus o colocou? No lugar que Deus o estabeleceu? Como assim? Olha o que a falta de oração produz na vida de alguém. Olha o problema por não ter orado. A esposa dele não tem o que fazer, ainda mais nessa época. Ele é o cabeça, ele é a ponta da lança. Ele vai na frente, a família tem que vir atrás. A esposa dele não tem voz ativa, não vai poder falar. Os filhos dele, muito menos, não podem opinar, não podem decidir pelo pai, ainda estão debaixo do teto do pai. E aí? E aí que todo mundo arruma a mochila e vamos sair daqui, porque aqui está difícil para a gente. Vai embora. E o complicado é a região para onde ele vai. Ele vai para a região de Moabe, uma região que lá atrás Deus já havia amaldiçoado. Deus amaldiçoou a região de Moabe. Ele sai da terra que Deus abençoou, porque está passando por um aperto, e acha que vai se dar bem em um lugar que está debaixo de maldição. Como assim? Olha a falta de oração, o que produz na vida de uma pessoa. Olha que decisão equivocada. É fácil também para nós aqui lermos esse texto, e como a gente sabe da consequência, a gente dizer: fez tudo errado. Mas será que a gente também não faz coisa assim não? Como assim? Toma decisões no calor da emoção, no auge do desespero, movidos pela necessidade. A necessidade não é um bom senhor, o desespero muito menos. Elimeleque está tomado pela necessidade, misturado ao desespero. Isso é perigoso. Então ele decide sair do lugar em que Deus abençoou. Por quê? Porque está sendo provado, porque a dificuldade ali está grande, porque a fome que está na terra está tão grande que alcançou a região de Belém de Judá. Mas quem é de Deus sabe que a gente não depende do que é da terra. Quem é de Deus sabe muito bem que se tiver uma porta fechada na terra, Deus é poderoso para abrir janela do céu. Ele sai, vai para a região de Moabe, vai levando a família e vai procurar se estabelecer lá. E é interessante que quando ele chega, a primeira impressão é que ele fez a coisa certa. Porque quando ele chega na região de Moabe, ele encontra coisa para comer. Então sabe aquela decisão que a gente toma errada, mas parece que é a coisa certa? Só parece, que ali na frente você vai ver o que acontece. Parece que estou fazendo a coisa certa, não está. Espera para ver. Passa um tempo e ele morre. Morreu. Se tivesse em Belém de Judá, teria morrido. Se não tivesse feito o que fez, teria acontecido isso. Ele morre. A esposa agora está com os 2 filhos. Até aqui é difícil, mas ainda dá para levar, porque os 2 filhos agora têm que assumir a responsabilidade do sustento da mãe. Então Noemi ainda está amparada, porque tem 2 filhos homens. Esses 2 filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Um se casa com Orfa, outro se casa com Ruth.
O nome de um é Malom, o nome do outro é Quilion. E é impressionante como as pessoas atraem para a própria vida aquilo que não presta. Como assim? Que eu fico imaginando o que passou na cabeça de Elimeleque quando ele deu esse nome para os filhos. Que quando nasce o primeiro filho dele, ele diz assim, ó, vai se chamar Malom. E Malom quer dizer doença. O que esse homem estava na cabeça? Aí nasce o segundo filho dele. E quando nasce o segundo filho, ele olha e diz assim, esse vai se chamar Ruína. Porque Quilion quer dizer ruína. Afinal de contas, que tipo de ser humano é Elimeleque? Onde o nome dele quer dizer servo de Deus, ou Deus é o meu rei, mas na verdade ele não deixa Deus governar na vida dele em momento nenhum. Nem naquilo que ele tem que liberar sobre os filhos, ele deixa Deus governar na vida dele. O nome dele quer dizer Deus é o meu rei, mas quem reina na vida dele é ele mesmo. Ele sai tomando as suas próprias decisões, agindo do jeito que ele pensa que está certo, não vai aceitar conselho de ninguém e vai fazendo o que dá na telha. Tem como dar certo uma coisa dessa? Passa-se mais um tempo, os dois filhos também morreram. Os dois filhos também morrem. Agora, qual foi o grande erro? Chegar na região de Moabe? Não. O grande erro foi ter saído de Belém de Judá. O problema começou quando ele deu o primeiro passo em direção a um lugar que Deus não chamou ele para estar. Ou seja, ele sai do lugar que Deus o colocou. Por quê? Porque não está aguentando ser provado? Porque não está aguentando a pressão? Porque está dizendo que está difícil? Porque a coisa está apertada? Ué, e quem disse que seria fácil a vida? Apóstolo, o que esse texto tem a ver com o 2 aos Coríntios, capítulo 11, lá que a gente leu? Muito. Muito, porque no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo está tendo que provar para as pessoas quem ele é. Porque de acordo com o texto ali, começaram a se levantar falsos apóstolos. E as pessoas começaram a ter dúvida de quem Paulo era. Aí é interessante que Paulo tem bagagem. Paulo já viveu muita coisa àquela altura da vida. Naquela altura da vida, os lenços e aventais de Paulo, onde eram enviados, demônios já haviam saído, enfermidades já haviam sido retiradas do corpo das pessoas. Está na Bíblia, irmão. O texto vai dizer que os lenços e aventais de Paulo, quando eram enviados para pessoas que estavam possessas por demônio, a unção que estava ali era tão grande que o demônio saía. A unção que estava ali era tão poderosa que os demônios batiam em retirada e as enfermidades do corpo das pessoas também sumiam. Só que Paulo, nesse momento, para provar quem ele é, Paulo não vai dizer assim, ó, os meus lenços e aventais expulsam demônio e curam pessoas. Ele não falou isso. Naquele momento em que Paulo precisa provar quem ele é, Paulo não está mostrando para as pessoas o que ele fez, por exemplo, em Atos 10. E o que ele fez em Atos 10? Ele estava no terceiro andar de uma casa pregando. Um rapaz chegou, sentou na janela, Eutico. O discurso do Paulo se estendeu, ficou tarde, Eutico pegou no sono na janela e caiu do terceiro andar. O texto vai dizer que as pessoas pararam o culto, desceram e levantaram Eutico, só que perceberam que Eutico estava morto. Eutico morreu. Aí soltaram Eutico no chão, cadáver, o corpo de Eutico. O texto afirma que Paulo desceu do terceiro andar, foi até Eutico, abraçou Eutico. E quando Paulo abraçou o corpo daquele rapaz, o rapaz se levantou, vivo, se colocou de pé. O rapaz ressuscitou. Então Paulo aqui, para provar quem ele era, Paulo poderia dizer, vocês me respeitem, porque os meus lenços e aventais, onde são enviados, arrancam enfermidades. Vocês me respeitem, porque eu abracei um homem morto e ele ressuscitou. Paulo poderia dizer isso.
Vocês me respeitem, porque eu orei pelo pai de Públio, e ele que estava doente foi curado. Vocês me respeitem, porque uma cobra picou a minha mão, e eu continuei de pé, e sacudi ela no fogo. Mas Paulo não falou nada disso. Paulo, para provar quem ele era, não disse para as pessoas o que ele conquistou. Paulo, para provar quem ele era, Bruna, disse para as pessoas o que ele suportou. Deus não vai ser visto na sua vida nas suas conquistas simplesmente, mas Deus vai ser visto na sua vida por tudo aquilo que você conquistou, suportou e continua de pé. Olha aqui para mim, não era para você estar vivo, não era para você estar no culto, não era para você estar com a mão levantada agora, não era para você estar respirando, você só está de pé porque Deus socorreu você, você só está vivo até hoje porque Deus está sustentando você. Olha para quem está perto e diga: você é sobrevivente. E é isso, é assim que Paulo prova quem ele é. Paulo não prova quem ele é, pastor Vitor, mostrando as conquistas dele. Olha aqui as minhas coisas, olha tudo que eu conquistei. Não, para provar quem ele é, ele está dizendo para as pessoas assim, ó: para ouvir tudo aquilo que eu já suportei. Que Paulo está dizendo o seguinte: sabe por que eu digo para vocês que eu sou homem de Deus? Porque só Deus mesmo para me sustentar, tendo passado por tudo aquilo que eu já passei. Sabe qual é a maior prova de que Deus está comigo? Não são as coisas que eu tenho, mas são as coisas que eu passei e que não foram capazes de me destruir. Aleluia! Deus está contigo, Deus está contigo. Se Deus não estivesse contigo, esse coração não estaria batendo. Se Deus não estivesse contigo, esse pulmão não estaria se enchendo de ar. Se Deus não estivesse contigo, você não teria condições de levantar sua mão para dar glória a Deus nessa noite. Mas você é a prova de que Deus existe. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: o seu testemunho é a prova de que Deus é contigo. Tem gente aqui que já capotou 4 vezes e não morreu. Eu vou falar por quê? Posso falar? Eu posso falar, Marcelo, sim ou não? Ó, capotou 4 vezes e não morreu. Pergunta para mim, Marcelo, por quê? Porque o carro não capotou a 5ª. Se tivesse capotado a 5ª, teria morrido. Mas quando foi para capotar a 5ª, Deus colocou a mão. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso por causa do que a gente acabou de ler. Porque Paulo disse assim, ó: 5 vezes eu sofri uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena de açoites menos um. Peraí, por que bateu 39 vezes e parou? Não foram eles que pararam, foi a mão de Deus que fez parar. Porque se batesse a 40ª vez, quem sabe não suportaria. Ai meu Deus do céu, levou 3 tiros e não morreu. Se tivesse levado 4, morreria. Mas Deus colocou o dedo lá naquela arma e disse: vai mascar a 4ª bala. Você está entendendo ou não? Hein? Levou uma pancada da vida e não morreu. Se tivesse levado a 2ª na sequência, morreria. Mas quando o diabo veio igual um rolo compressor, Deus parou na frente e disse: chega! Chega! Por quê? Porque Deus conhece o seu limite. Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você suporta. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus direito, irmão. Uma quarentena de açoite menos um. 5 quarentenas de açoite menos um. Interessante, Bruno. Como é que Paulo sabe que todas as 5 vezes que foram açoitar ele, bateram nele 39 vezes? Como é que Paulo sabe? Pergunta para mim como? Ele contou. Você já contou quantas vezes a vida te bateu?
Você já contou quantas vezes o diabo tentou contra você? Apóstolo, eu nunca fiz isso. Faz isso hoje para você ver, agora. Que você vai entender que você está vivo por um milagre. Você vai entender que você só está aqui no culto, não é porque você é forte, é porque Deus é todo poderoso. Conta quantas vezes você já pensou assim, ó, agora é o meu fim, e não foi. Paulo contou 1, ai, 2, 3, ai, 4, ai, está doendo, ai. Ele conta 39 chibatadas nas costas. Mas quando o carrasco vai meter a 40ª chibatada nas costas dele, aí estabelece algo que Deus entra no negócio e diz: chega. Apóstolo, como é que o senhor sabe que Deus é que impediu que o 40º açoite batesse nas costas de Paulo? Porque esse castigo de açoitar está na lei de Moisés, e na lei diz que tem que ser 40 chibatadas. Eu vou repetir, na lei lá atrás diz que tem que ser 40 chibatadas, e se eles estão dando as chibatadas, é porque eles estão procurando cumprir a lei. Você está entendendo ou não? Então como é que vai cumprir a lei pela metade? Aquele que tem essa personalidade de querer fazer o que a lei está mandando, quer fazer do jeito que a lei manda. O que adianta cumprir a lei, mas não cumprir do jeito que é determinada? Então eles não queriam dar 39 chicotadas, eles queriam dar 40, porque a lei mandava dar 40, mas Deus falou: não vai dar. O diabo disse assim: eu vou matar. Deus entrou na frente e disse: não vai matar. Alguém foi lá naquele lugar, pagou para fazer um trabalho contra você, e aquele que recebeu o dinheiro olhou para essa pessoa e disse: pode ficar tranquila, porque agora a gente acaba com aquele casamento. Pode ficar tranquila, que a gente vai manter aquele filho nas drogas. Pode ficar tranquila, vamos colocar uma doença para matar. Só que Deus desceu, colocou a mão na frente e disse: não vai matar, não vai acabar, não vai destruir. Mas apóstolo, doeu, eu sei que doeu, mas você suportou. Eu sei que está sendo difícil, mas você está suportando, e pode ficar tranquilo. O Deus que permitiu é o Deus que sabe até onde você aguenta. O Deus que permitiu é o Deus que conhece a sua estrutura. Se você conhecesse a sua estrutura, você já teria morrido há muito tempo, né? Que muitas vezes você disse: dessa eu não vou conseguir sair. Saiu, aguentou, levantou, caminhou, chegou até aqui, porque você aguenta sim. E Elimeleque pensou que não ia aguentar. Elimeleque fez o quê? Pensou que não ia aguentar. Paulo suporta a pressão, aguenta, e agora o cartão de visita de Paulo são as suas cicatrizes. Assim como ele mesmo diz: eu não me envergonho das marcas que eu carrego. E Elimeleque, um vento sopra, Elimeleque pensa: ai, vamos embora, vamos buscar ajuda em outro canto, vamos sair daqui, vamos dar um jeitinho. Sai fora. Ninguém vence um problema fugindo dele. Ninguém vence uma dificuldade fugindo dela. Você não foi feito para fugir. Você não foi feito para se esconder. Você não foi feito para ficar igual um doido de um lado para o outro e sempre... Vou falar, irmão. Tem gente aqui que a carteira de trabalho não dá conta de tanto assinatura e baixa, assinatura e baixa, assinatura e baixa, assinatura e baixa. Por quê? Que entra para trabalhar, o primeiro dia, ó, que maravilha, Deus me abençoou. Na primeira dificuldade que tem, não volto mais lá naquela empresa, estou saindo. Que crente é tu, hein? Que tipo de ser humano é você? Que o vento começa a soprar, ao invés de você continuar remando como os discípulos remaram, você joga o barco no mar e diz: eu vou morrer. Chega de fugir. Olha para o teu irmão e diga para ele: chega de fugir.
A partir de hoje, é o gigante que vai cair, não é você que vai se esconder. Você está entendendo ou não? Israel estava do outro lado com medo. Chegou um baixinho com uma seta na mão, com 5 pedras no bolso, e disse: peraí, rapaz, eu vou derrubar esse bicho feio. E é agora. Fugir não vai resolver. Enfrenta que Deus te faz vencer. Mas está doendo, mas você já é um milagre. Já sofreu tanta dor e está vivo ainda. Elimeleque fugiu, botou a mulher em situação difícil. Os filhos morreram. Quando o pai morreu, ainda tem uns filhos para cuidar dela. E agora os dois morrem. E agora é Noemi e duas noras. Uma tem o nome de Orfa e a outra é Ruth. E quando os filhos de Noemi morrem, Noemi toma uma decisão. Pergunta qual? Eu vou voltar para Belém de Judá. Ou seja, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Fazer o caminho de volta. Tem que ter humildade para fazer o caminho de volta. Está entendendo ou não? Tem que ser humilde para fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta é reconhecer que lá atrás tomou algumas decisões erradas. Agora é melhor fazer o caminho de volta do que morrer igual os outros estão morrendo. Faz o caminho de volta, Noemi, porque nessa fila de morte você é a próxima. Um morreu, depois os 2 filhos morreram, e se ela não faz o caminho de volta, quem morre é ela agora. Então ela se levanta e diz: eu vou voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Ela chega para as 2 noras, porque as noras dela não são de Belém de Judá, as noras dela são dali, daquela terra de Moabe. Ela chega para as 2 noras e diz: eu vou voltar para a minha terra, vocês 2 fiquem aqui na terra de vocês, voltem para a família de vocês. O texto vai dizer que as 2 choraram. As 2 noras choraram, e as 2 noras disseram: nós iremos com a senhora. Quando Noemi ouviu da boca das 2 noras: nós iremos com a senhora, Noemi ergue a voz mais uma vez e diz: não, minhas filhas, vocês não vão comigo. Acaso eu tenho mais filhos para se casar com vocês? E ainda, se eu conhecesse um outro homem hoje, tivessem filhos com esse outro homem, vocês esperariam os meus novos filhos crescerem para se casar com eles? Não, minhas filhas, fiquem aqui. Volte cada uma de vocês para a casa de vocês. O que Noemi está dizendo para as 2? Noemi está dizendo para as 2 o seguinte: eu não tenho nada mais para oferecer a vocês. Eu não tenho nada para dar a vocês mais. Em mim não há mais nada que eu possa oferecer a vocês. Podem voltar. Vai para a casa de vocês, para a família de vocês, porque lá eles terão algo para vocês. Eu não tenho mais nada para vocês. E nesse momento em que Noemi deixa claro que ela não tem mais nada a oferecer a essas 2, a Bíblia diz que Orfa vira as costas e diz: valeu, vai com Deus. Orfa volta, abandona Noemi e volta. E Ruth se agarra em Noemi e diz: eu não vou deixar a senhora. Onde a senhora deitar, é ali que eu vou deitar. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu estou falando de uma moabita que olhou para uma mulher que é de Belém de Judá, passando o pior momento da vida dela, e ao invés de abandonar, grudou nela e disse: eu não vou deixar a senhora no pior momento da vida da senhora. Eu não saio de perto da senhora. E fica a senhora sabendo: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Que é isso, irmão? Noemi está na pior fase da vida dela, mas quando Ruth olha para ela, olha o que Ruth disse, eu já vou te explicar: o teu Deus é o meu Deus. Bruna, Noemi está na pior fase da vida, mas quando Ruth olha para ela, ainda consegue ver Deus na vida dela.
Eu vou repetir: quando Ruth olhou para Noemi, ainda conseguiu ver Deus na vida de Noemi. Por quê? Porque dá para ver Deus na vida de gente que tem humildade suficiente para dizer: eu vou voltar atrás. Dá para ver Deus na vida de gente que tem humildade suficiente para dizer: eu nem deveria ter saído de lá. Dá para ver Deus na vida de gente que não tem problema nenhum em reconhecer que havia tomado decisões erradas na vida. Ruth está vendo Deus na vida de Noemi. Irmão, que coisa linda isso aqui. Por quê? Porque nos piores momentos da nossa vida servem para a gente entender quem são as pessoas que estavam ao nosso lado. No pior momento da vida de Noemi, Orfa soltou a mão dela. E exatamente nesse mesmo período, que é o pior momento da vida de Noemi, Ruth segurou na mão dela. Você está entendendo ou não? Agora você imagina Noemi. Noemi disse: eu vou voltar para Belém de Judá. Aí de repente Orfa disse para ela: vai, eu estou voltando, não vou com a senhora não. Noemi, diante disso, Noemi poderia sentar, chorar e dizer: Orfa me abandonou. Mas ao invés de sentar, chorar e dizer: Orfa me abandonou, Noemi levanta, anda e diz: Ruth está comigo. Eu não estou entendendo, eu vou te explicar isso aqui. É que a gente valoriza mais quem abandonou a gente do que quem continua do nosso lado. A gente fica falando mais sobre as pessoas que entristeceram a gente do que sobre as pessoas que são bênção na nossa vida. A gente dá mais ênfase em quem nos fez mal do que das pessoas que continuam fazendo bem a gente. A gente acaba falando mais sobre as pessoas, dando mais ibope, dando mais moral para a gente que feriu a gente, lembrando deles, falando sobre eles, conversando sobre eles, do que falando sobre pessoas que nos piores momentos da nossa vida seguraram a nossa mão e disseram assim: ó, eu vou contigo, eu não te solto, eu não te deixo, eu não te abandono. Onde você deitar eu deito, o que você comer eu como, onde você pisar eu também piso, eu não vou te deixar. Deixa eu te dizer uma coisa, e leva isso para a sua vida. Nos nossos momentos de provações, pessoas vão nos deixar, mas nos nossos momentos de provações, Deus também vai manter pessoa do nosso lado que vai segurar a nossa mão, só para a gente entender quem é de verdade. E Noemi agora? Noemi vai fazer o caminho de volta. Eu fico imaginando o que está passando pela cabeça dela. Para que meu marido foi tirar a gente de lá? Por que a gente não aguentou um pouco mais? Por que a gente não suportou? E posso falar, irmão? Eu creio que Elimeleque, quando tomou a decisão que tomou de sair de lá, eu creio que também teve uma parte da culpa que foi de Noemi. Como assim? Bem que mamãe falou que não era para eu ter casado com você. Você tem que dar um jeito nisso, Elimeleque. Olha aqui, como é que está a nossa vida? Porque nos piores momentos na vida de algumas pessoas, quem está do lado, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, cobrando, pressionando, falando palavras contrárias, humilhando, pisando. Ei, deixa eu falar uma coisa para as irmãs vieram. Se o teu marido hoje ganha menos do que ganhava antes, continua honrando ele do mesmo jeito. Se ele perdeu aquele emprego que fez você casar com ele, né? Continua honrando ele do mesmo jeito. Continua sendo a esposa dele do mesmo jeito. Noemi agora faz o caminho de volta. Tem uma Ruth do lado dela. Eu estou terminando. Porque quando elas estão perto da cidade de Belém de Judá, não chegaram ainda, estão próximas da cidade, elas começam a ouvir um barulho. Que barulho? Pergunta para mim, Edinaldo, que barulho é esse? Era o povo cantando. Que povo é esse? É o povo que não saiu de lá quando a dificuldade chegou. O povo que suportou. O povo que permaneceu e disse assim: quem me colocou aqui foi Deus.
eu vou suportar o que eu tenho que passar, mas eu não saio do lugar que Deus me colocou. Esse povo que ficou lá, quando Noemi está chegando de volta, ela está ouvindo, e esse povo está cantando. Agora eu pergunto para vocês, quando é que esse povo cantava? Esse povo cantava quando chegava o período da colheita. O irmão ali entendeu. Esse povo cantava, Rony, quando chegava o período da colheita. Então, se tem gente cantando lá dentro, é porque tem trigo para colher. Se tem gente cantando lá dentro, é porque os campos estão brancos. Se tem gente cantando lá dentro, é porque vai ter cevada na mesa. Se tem gente cantando lá dentro, é porque vai ter pão na padaria. Se tem gente cantando lá dentro, é porque vai ter bolo de chocolate. É porque vai ter bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vai ter bolo Amélia. Se tem gente cantando lá dentro, é porque a crise já passou. A crise já passou. Então olha para o teu irmão e diga assim: aguenta. Vai passar. Aguenta um pouquinho mais. Respira fundo, pede força a Deus. Mas não sai de Belém de Judá não. O que é isso? Não sai da presença não. Não sai da posição não. Não sai da igreja não. Não sai dos caminhos do Senhor não. Eu sei que está difícil. Eu sei que você fica agitado. Tem um monte de coisa para resolver amanhã, não é? Quem sabe está cheio de boleto para pagar amanhã e está desempregado. Ei, aguenta, suporta, vai passar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Estou terminando. Imagina agora a Noemi colocando o pé dentro de Belém de Judá. E Ruth, que não era dali, não sabe de nada que está acontecendo, perguntando assim: o que é isso aí? E Noemi tendo que dizer para ela: isso aí é porque o tempo de cantar chegou. Como assim o tempo de cantar chegou? É que eles estão colhendo trigo, cevada. Os campos estão prontinhos para a colheita, e o meu povo colhe cantando. Agora você imagina a Noemi indo na casa da irmã Maria Clotilde, que era vizinha dela lá de Belém, Judá, e dizendo: e aí, menino, como que vocês fizeram nesse período da crise? E Maria Clotilde dizendo: mas peraí, me diz só uma coisa, cadê teu marido? Morreu. Cadê teus filhos? Os dois morreram. Quem é essa aí? Sua filha? Não, é minha nora, ficou viúva também, igual a mim. Mas vocês foram para onde que vocês sumiram? É que a gente fugiu daqui porque a gente não estava aguentando a pressão. E você, Maria Clotilde, não fugiu não? Não, nós não fugimos, nós suportamos. Deus não deixou faltar o pão de cada dia. Deus sustentou a gente. Deus fortaleceu a gente. A gente foi para o campo, plantou, irrigou. Deus mandou a água do céu também. E agora a gente está colhendo. Ninguém aqui morreu. Por quê? Porque quem suporta na presença de Deus é sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. Ei, faz igual a Paulo, suporta o açoite. Vai chegar o momento que vão te reconhecer por aquilo que você suportou, para saber quem é você. Não vão olhar para as coisas que você conquistou, mas vão dar uma lida no teu histórico. Ué, não é ela aquela ali que o marido tinha ido embora? É, mas agora está em lua de mel, viajou. É, mas não era aquele ali que tinha quebrado? É, mas agora é empresário, está gerando emprego. Não era aquela lá que estava na depressão? É, um dia esteve em depressão, mas Deus tomou pela mão direita, levantou. A depressão não matou ela não. Não era aquele ali que vivia no tráfico? Já até tentaram matar ele 29 vezes, 45 vezes, mas todas as vezes que tentaram matar, Deus desceu para livrar. Não esconde as suas cicatrizes não. Eu falei aqui outro dia, são as suas cicatrizes que comprovam que você já passou por coisas que eram maiores do que você, mas essas coisas não eram maiores do que o Deus que você serve. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: hoje cedo, fala, hoje cedo saiu notícias
de ontem e no noticiário de ontem não saiu o seu sepultamento, porque tu está vivo, você está vivo, você está viva. Pelo amor de Deus, levanta essa voz, adore a Deus, porque nada que tentou te destruir foi capaz de destruir você. Fique em pé para a gente adorar a Ele, irmão. Aleluia. Ah, Elimeleque. Irmão, é porque isso não é possível, sabe? Não é possível, eu estou deixando claro. Tem gente que está arriscado pegar o vídeo agora, cortar, botar na internet e dizer que eu estou pregando heresia, quer ver? Não corta o vídeo, senão Deus te castiga. É porque isso não é possível, não é possível. Mas se fosse possível, rapaz, quando eu entrasse lá no céu, eu ia falar, aqui, me apresenta o senhor Elimeleque aqui, faz favor. E traga aqui seu Elimeleque, que eu quero falar umas verdades para ele. Eu ia dizer, seu burro, por que você não aguentou um pouquinho mais, rapaz? Que quem aguentou, estava colhendo depois. Quem aguentou, estava cantando depois. E você colocou a sua vida, a vida dos seus filhos e da sua esposa em uma situação difícil. Só porque foi molenga. E a primeira prova que veio, fugiu. Irmão, ninguém aqui é de aço. Ninguém aqui é de ferro. Ninguém aqui é super-herói. Se eu fosse super-herói, ia ser o quê? O Topogijo. Aí só os antigão, agora que lembraram do Topogijo. Tem gente que não está entendendo nada do que eu estou falando. Você lembra do Topogijo? Mas o fato é o seguinte: ninguém aqui é super-herói. Mas quem disse que não dá para a gente aguentar umas pancadas? Quem disse que a gente é tão fraco a ponto de ter que fugir de tudo que se levanta contra nós? Apóstolo, não dá para fugir? Não é para fugir? Não, não. Olha para Deus e diz assim: Deus, contra isso aqui eu não posso não, mas o Senhor é maior do que isso. Vem comigo, Senhor. Segura firme na minha mão, não me solta não. Me ajuda a caminhar. Senhor, me ajuda a atravessar esse deserto e chegar lá do outro lado. Senhor, me ajuda a atravessar esse caminho apertado aqui para chegar lá, porque eu não quero desistir, eu não quero sair do centro da tua vontade. Se Elimeleque tivesse ficado, teria chegado para ele também um tempo de cantar. Ainda bem que você ficou, porque já está chegando o tempo de cantar na tua vida. Vamos adorar ao Senhor, vamos.